Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos estar a falar sobre Sãozinha de Alenquer. Quem foi a Sãozinha de Alenquer? Já vamos saber através de um convidado nosso que está aqui connosco, que é jovem, que é sacerdote e que fala também muito para os jovens. Já fez várias biografias de jovens que buscam uma vida de santidade. E em cada livro descobrimos uma nova história, um cristão jovem que nos leva a acreditar que podemos ser cristãos santos e que podemos também nós tentar seguir este caminho. Está aqui connosco o Padre Ricardo Figueiredo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, Sandra, e bom dia a todos os que nos acompanham. Mas antes de falarmos sobre o nosso tema, vamos iniciar a nossa manhã então com um momento de oração que eu convido o Padre Ricardo a orientar para nós. Aqui junto da imagem de Nossa Senhora, do Imaculado Coração, dirigimos-nos a Deus e hoje neste dia que vamos conhecer um bocadinho da vida da Sãozinha de Alenquer, da Brigada, depois começámos por invocar e até pedir, rezar mesmo a oração do seu processo de beatificação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Dulcíssimo Jesus, que conheceis as fraquezas e necessidades da minha alma, sede o nosso amor, a nossa vida e o penhor da nossa ressurreição gloriosa. Prostrados a vossos pés e cheios de confiança na vossa infinita misericórdia, pedimo-vos, ó Deus, que o nosso coração se converta em trono vivo do vosso amor e que, se for para maior glória e proveito das vossas almas, a vossa pequenina serva Maria da Conceição seja exaltada e glorificada pela Santa Igreja e, por intercessão, nos sejam concedidas as graças que tanto desejamos. Ó meu amado Jesus, por sua intercessão, concedei-nos particularmente a graça de renunciar a tudo o que possa afastar-nos do vosso amor e de abrir em nosso coração um aposento onde o vosso fique e reine eternamente. Com o vosso coração unido ao nosso e o nosso coração unido ao vosso, fazei, ó bom Jesus, que vos amemos com todo o ardor da nossa alma e morramos abraçados nas chamas do vosso amor. Assim seja. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora convido o Padre a ir connosco ali para a nossa mesa do pequeno almoço. E aceita um sumo? Aceito sim, muito obrigado. Então, vamos aqui. Muito obrigado. Quero uma bolachinha. Muito obrigado. Já estou. Força. Muito obrigado. Padre, hoje vem ao programa falar sobre a Sãozinha de Alenquer, que deu origem à última biografia espiritual que escreveu. Primeiro que tudo, explique-nos a diferença do que é uma biografia espiritual e uma biografia comum. A biografia espiritual tem sido um percurso que eu vim a descobrir e que tenho procurado seguir e aprofundar, que é contar a vida das pessoas, neste caso dos jovens, também já há uma biografia de uma pessoa que morreu menos jovem, mas a partir de dentro, ou seja, a partir da sua vida espiritual, a partir da sua vida interior, e portanto este grande desafio que é tentar, a partir daquilo que nos chega, seja dos textos, seja dos testemunhos por quem conviveu, perceber qual eram as motivações mais profundas, qual era este motor verdadeiramente espiritual. Nós vivemos numa sociedade em que, nos últimos séculos, aquilo que se parece que é o fundamento da existência é o que se vê, é o que se toca, são apenas o materialismo filosófico e prático em que se vive. E, portanto, propor uma biografia espiritual é ver este desafio, a vermos a realidade não apenas a partir das coisas que se vêem e que se tocam, mas perceber o que é que este invisível, o que é o sobrenatural na vida desta pessoa concreta. E a biografia espiritual é, sobretudo, este esforço, então, de procurar mostrar o que é que vai no coração destas pessoas que se apaixonaram por Cristo, que querem seguir a Deus, que querem viver aquilo que Deus propõe e que a Igreja nos ajuda a viver e, portanto, procurar mostrar isso também numa vertente não só de contar o passado, isto é uma particularidade daquilo que eu tento fazer, não só contar o passado, o que é que foi a vida daquela pessoa no passado, mas também como é que aquilo que foram as suas virtudes, aquilo que foi a sua vida espiritual, pode ser vivida por nós hoje. Ou seja, não é algo estranho, mas é algo possível para nós hoje. Quem foi então esta jovem Maria da Conceição de Pimentel Teixeira, mais conhecida
por Sãozinha. Eu, por acaso, desde criança que o escuto falar sobre a Sãozinha, a Brigada ou Sãozinha de Alenquer. Eu ainda fiz aqui, no meu livro, ainda fiz mais uma proposta, que era ser ação e não Sãozinha. Depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Olha, em primeiro lugar, podemos dizer que a Sãozinha foi uma jovem normal. Este é o primeiro ponto que eu gostava de sublinhar. Ela nasce no dia 1 de fevereiro de 1923. É uma altura muito particular da história em Portugal, na história de Portugal. Portanto, passaram 13 anos sobre a implantação da República, mas já mesmo antes, com o liberalismo, vinham-se afirmando na sociedade portuguesa aquilo que eram os esforços materialistas e procurar afastar Deus da vida pública. Teve um momento muito alto na Primeira República. E porquê que este Estado é importante? Porque sem Estado nós não percebemos o que é que foi a vida da Sãozinha. Os pais da Sãozinha, o pai era médico e formou-se em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Medicina, nos anos que se seguiram à Primeira República. E, portanto, em que aquilo que eram os movimentos académicos, aquilo que era a vida social, todos aqueles valores anticlericais, antirreligiosos, estavam em crescimento. A borbulhar. E, portanto, muito com uma ideia de que a fé era apenas algo para pessoas menos cultas. Sim. E então o pai da Sãozinha, ao formar-se em Coimbra, confronta-se com este ambiente, ele que vinha de uma formação católica de base, mas confronta-se com esse ambiente e sujeita-se e abandona a fé, abandona a vida religiosa e afasta-se de Deus. Sim. Conhece a mãe da Sãozinha, casam-se, ele ainda era estudante quando se casam, em Coimbra, e deste casamento vai nascer, então, aqui a Maria da Conceição. A Maria da Conceição, a mãe bastante religiosa, sempre a viver a fé. O marido que lhe revela isto, que não quer viver a fé, que a fé não lhe diz nada, a fé cristã não lhe diz nada, tem esta filha que vai crescendo e que desde muito cedo, muito por influência da mãe, vai ter vida espiritual. Mas não só uma vida espiritual qualquer, mas como uma vida espiritual fervorosa. Claro, com aquelas traquinices próprias de criança. Alguns textos dela muito, muito curiosos, ou de coisas que ela dizia, que queria ir à missa, mas também de vez em quando era um bocadinho relutante porque ela podia se portar mal. E ela veio quando saía da missa e dizia, ainda bem que já acabou, porque já estava quase a portar mal. E portanto, estes pequenos traços que são próprios de criança e que na Sãozinha é muito bonito de se ver. Mas ela vai ter esta sensibilidade e este crescimento para a vida da fé desde muito cedo. E até que descobre aquilo que vai ser a grande dor para ela. Foi perceber que o pai não ia à missa, perceber que o pai não se confessava e perceber que o pai não comungava. E quando ela percebe o que é esta decisão do pai de não ter vida de fé, ela vai colocar toda a sua vida em função disto. Não é? Perceber que ela tinha uma missão e era salvar a alma do pai. Não é? E então ela vai crescendo, portanto ela falece em 1940, no dia 6 de junho de 1940, portanto apenas com 17 anos. Mas ela, diante daquela dor da vida, desta situação do pai, ela faz uma coisa, faz um voto a Nosso Senhor, diz-lhe, pede a Deus, Senhor, leva a minha vida, dou-te a minha vida, é o que eu tenho mais precioso, é o que eu mais gosto, dou-te a minha vida pela conversão do meu pai. E de facto aconteceu. Não é? Portanto, ela falece na sequência de febre tifoide, portanto, com um grande exemplo de fé na forma como ela viveu a doença, que impressionou muito o pai. O pai, como médico, sabia o que ela estava a sofrer e ela não mostrava o sofrimento, portanto, viu a heroicidade daquela menina e de como ela viveu toda aquela situação. E quando ela morre, então na missa de 30º dia, na igreja de São Francisco de Alenquer, na missa de 30º dia, então o pai aproxima-se do confessionário, confessa-se e volta a viver a fé. Ou seja, de facto, aquilo que a Sãozinha percebeu que era o que tinha de mais precioso, mais importante para oferecer ao pai, oferecer a Deus pelo pai, Nosso Senhor concedeu-lhe então este passo. A que se deve os vários nomes que lhe são atribuídos? Antes de mais, o próprio nome que ela tem, nascimento, né? Portanto, Maria da Conceição. Mas ela desde cedo, e nós encontramos isso nas cartas que se escrevem sobre ela, que ela escreve e que são escritas a ela, é que ela assinava sempre como São, né? E tratava-na por São.
Este nome, Sonzinha, é posterior. Foi por isso que eu fiz este... Sim. Eu no meu livro fiz este esforço de tratá-la por São e não Sonzinha. Eu tinha aqui outras opções, tratá-la por Maria da Conceição, mas vamos ver a forma como ela assinava. Foi isto que eu encontrei nas cartas dela. Ela assinava como São, e portanto optei por colocar São por isto. Sonzinha foi porquê? Porque como aparece, a Sonzinha sei que é uma figura bastante conhecida e que durante várias décadas bastante divulgada a sua devoção a ela, e nos nossos dias também. Muitas vezes é chamada como a discípula de Santa Teresinha, porque ela teve ali um carinho especial por Santa Teresinha. E o que é que acontece? A mãe dela, quando percebe que a filha viveu heroicamente aquilo que era a vida cristã, vamos dizer assim, tenta ler a vida da sua filha à luz da vida de Santa Teresinha. Não é? E daqui põe o Sonzinha, não é? Como para colar a Santa Teresinha. Sim. Mas, portanto, é algo posterior à sua morte. E como eu, na minha biografia, eu quero ir ao santo, como ele viveu historicamente, optei por ir buscar aquilo que era a sua o expressão. original. Exatamente. Porque muitas vezes, e este foi, pode ser assim, que é a novidade do meu livro, porque há vários livros, há O Voo para o Céu, escrito pela mãe da Sonzinha, há o livro que título Sonzinha, do Padre Oliveiros, que conta também a vida dela. Estes livros foram importantes para esta biografia, porque são a fonte para conhecer a vida dela. Mas depois também as cartas dela, tive acesso a essa correspondência, é importante, porque, e é a novidade do meu livro, é exatamente pôr em contacto, não com estas interpretações posteriores da vida da Sonzinha, mas de facto com, indo às cartas dela, aquilo que ela viveu e aquilo que foi a sua vida. Portanto, esta é a novidade da biografia que eu escrevi sobre ela, que é dar a conhecer, de facto, o que é que ela escrevia, como é que ela vivia, porque muitas vezes aquilo que foi transmitido sobre a Sonzinha foram alguns pormenores, vamos dizer assim, muito particulares, de uma exaltação da virtude, mas muitas vezes uma exaltação da virtude só por si. Sim. Não é? E não de uma virtude integrada naquilo que é a vida pessoal da pessoa, não é? Aquilo que é a sua vida do dia-a-dia, o seu cotidiano. E é isto que eu tento fazer aqui, nomeadamente, que é a novidade, assim, a que as pessoas mais saltavam, são duas novidades mais saltavam, foi não usar as pinturas que havia dela, que muitas vezes era isso que se passava, eram as pinturas que havia sobre ela, e ter feito este esforço por divulgar as fotografias dela. Temos contacto com a figura naquilo que ela era, portanto, não nas pinturas que fizeram. E estas cartas, e sobretudo as cartas às amigas, que foram, para mim, o grande tesouro que eu descobri na vida da Sonzinha, percebê-la como uma miúda normal. E que exatamente na sua normalidade foi profundamente sobrenatural. Essa foi a novidade que encontrou nas cartas? Qual foi só a história de como é que surge este livro? Portanto, um padre meu amigo foi nomeado o vice-postulador da causa, o padre Paulo Pires, que é o pároco da Zambuja, e ele, como eu escrevi estes livros, ele pediu-me: Ricardo, havia escrever um livro sobre a Sonzinha, e a minha resposta foi logo: não escrevo. Eu fui assim muito... e ele ficou assim um bocado: mas porquê é que não escreves? Não, porque eu li a biografia dela quando eu tinha 16 anos e não gostei nada, aquilo não tem ponto a ponto se pega, não diz nada aos jovens de hoje. Foi assim a minha resposta, porque eu tinha lido a biografia escrita pela mãe, o livro Voo para o Céu. Sim. Que é um livro importante, não ponho isso em causa. Mas a forma como apresenta diz pouco a hoje. E então o padre Paulo diz-me: olha, Ricardo, ok, percebo isso, mas já leste a biografia escrita pelo padre Oliveiros? Essa eu não li, posso ler, e depois dou-te uma resposta. Li a biografia do padre Oliveiros e disse: olha, gosto mais, mas sinto que não me estão a contar tudo. Não sei, foi assim uma intuição de não me estão a contar tudo sobre a Sonzinha, aqui há alguma coisa que me estão a esconder. Sobretudo porque pintavam a vida de uma forma, e quando ela diz: a vida é a coisa que eu mais gosto, transmite uma alegria. Quando eu vi esta frase dela, a vida é a coisa que eu mais gosto e por isso vou oferecê-la a Deus, transmite uma alegria que muitas vezes nós não encontrávamos na forma como era descrita a vida dela. E é aí que o padre Paulo me diz: olha, só se quiseres ir, há lá umas cartas dela, há lá um arquivo, só se quiseres ver aquilo. Eu disse: gostava. Quando se fala em arquivos, pronto, eu sempre que se encontra alguma coisa. Então, lá estão os vários dossiês de cartas aos pais, cartas aos avós, às tias, até cá o dossiê das cartas às amigas, não é? Em que é uma grande surpresa para mim quando encontro a ação, a dizer quando é que vai de férias
e que como é que vão se encontrar e podem fazer uma festa, e quem é que trata da música, e quem é que trata de não sei quê. Portanto, como hoje os jovens dizem, uma RP, não é? Portanto, uma relações públicas, claramente, a preparar naquilo que era a sua época, mas não sei quem tinha tomado conta de música de uma festa, era muito bom, tentei arranjar um contacto dessa pessoa, ela organizava tudo aquilo e percebe porque é que ela gostava de viver. Claro, tudo de forma honesta e, portanto, mostrar como se pode ser profundamente jovem, alegre, ser este testemunho de alegria no mundo e viver isto com valores cristãos, com valores profundamente cristãos. E este foi o grande exemplo. E a melhor, que essa é que é a mais engraçada do livro, e levanto aqui um bocadinho o véu para as pessoas comprarem e lerem o livro, não é? Senão a editora diz que eu estou aqui Mas que é muito curioso os conceitos sobrenaturais, a visão sobrenatural e a visão cristã que ela tem, por exemplo, quando dá conselhos sobre os namoros às amigas. Ai, que giro. De uma forma muito engraçada, que é nós não conseguimos perceber o nome nem de um dos rapazes, falam de vários rapazes, mas sempre por alcunhas. Não conseguimos identificar nenhum deles. E é muito curioso isto e ver de facto como a Sãozinha foi uma jovem profundamente normal e por isso profundamente sobrenatural. Porque gostava tanto de viver, percebeu que isso era a melhor coisa que tinha para oferecer a Deus. Essas cartas convenceram-no? Convenceram bastante a escrever o livro, pois. E eu, depois daquelas cartas, disse, Paulo, agora eu escrevo o livro com todo o gosto. E vou começar a ser um apóstolo da Sãozinha, da São, depois me dei o nome, mas da Sãozinha, para dar a conhecer esta vida e para que muitas pessoas, e sobretudo os jovens, de facto vejam como podem ser profundamente jovens, profundamente alegres e profundamente cristãos. A partir do que escreveu sobre ela, o que é que diferencia a biografia dos demais e o que acrescenta e diz de novo? Aqui, que o meu percurso a escrever biografias começou, portanto, com o santo surfista, o Guido Schäfer, depois o Carlo Acutis, depois aqui houve protestos das raparigas, e o São José Sanches del Rio, e aqui começou a haver protestos, porque é preciso ser rapaz para ser santo, não é? Porque eu só escrevia sobre rapazes. Não é? Então aí tomo a iniciativa e conto a vida da irmã Claire Crockett e publico a biografia da Claire Crockett. Mas, portanto, foi um brasileiro, um italiano, um mexicano e uma irlandesa. Então alguns portugueses começaram a dizer, os portugueses não são santos. Ai, meu Deus. Então vou atrás de um português, pronto. Então foi aqui a Sãozinha. Este foi... Porque é que o dado de ser português não é só para ela ter nascido em Portugal? Sim. É porque aquilo que é a sua espiritualidade e a sua vida cristã dizem profundamente aquilo que é Portugal. E estamos neste período, portanto, ela nasce em 23, morre em 40, em que está a haver aquela grande volta em Portugal, que é Fátima. Sim. Portanto, Fátima vai ser importantíssimo para esta volta, até sobretudo por aquilo, como dizíamos no início. Muitas pessoas daqueles movimentos cientistas, os cientistas do cientificismo, que procuram que tudo só o que é positivo, só o que é da positividade é que é verdade, é positivismo, tudo isto que foi aqueles movimentos da mudança cultural ao longo do século XIX e do século XX, que diziam que a religião era uma coisa para pessoas ignorantes e assim. Fátima vai ser a expressão completamente contrária. É porque exatamente as elites intelectuais, culturais, todas estavam em Fátima. Portanto, isto era o grande drama. Para quem queria dizer que a fé era uma coisa para ignorantes que ia desaparecer numa geração que bastava dar instrução às pessoas, Fátima veio quebrar totalmente isto. Não é? E, portanto, nós encontramos também estes traços da sua piedade mariana, tudo aquilo que é a vida espiritual da Sãozinha, nós encontramos estes são os traços de Portugal, não é? Profundamente enraizados na devoção mariana e na devoção eucarística, não é? Que são assim os dois grandes pilares da vida espiritual de Portugal e que nós encontramos em Fátima e que encontramos assim na vida da Sãozinha. Já nos referiu que existem duas, agora para além da sua, mas antes de escrever a sua, haviam duas biografias, uma delas escrita pela mãe. Elas são duas biografias totalmente diferentes, mas no que é que elas se complementam? Sim. Um é o olhar da mãe, não é? Sim. E nós temos que ver quando os olhares das mães são muito queridos e nós gostamos muito, mas muitas vezes não veem ou apresentam os filhos sempre como os filhos mais perfeitos. Não é? É por isso que eu acho que não há nenhuma mãe que possa ser postuladora de uma causa de beatificação. É verdade, não é? É verdade. Senão eram todos beatificados. Não podia ser. E, portanto, há estes traços e também uma cultura pietista, vamos dizer assim, da mãe. Sim. Da mãe da Sãozinha. E, portanto, demonstrar e sublinhar muito estes traços
pietistas na vida da Sonzinha e que muitas vezes se traduzem naquilo que são as pinturas que há sobre ela. Que em vez de mostrarem uma rapariga normal, apresentam-na já assim como um vice-anjo quase, Sim. não é? E isto causa muitas vezes este problema de causar uma distância. Eu sinto isto, quando eu li a biografia Eu Vou para o Céu, quando eu tinha 16 anos, li no verão, causou-me muito esta impressão de não diz nada aos nossos dias. Sim. Porquê? Porque era uns traços da espiritualidade muito de uma época. Sim. Mas são importantes por isto, porque temos uma proximidade da Sonzinha que só a mãe podia ter. Não é? E até muito um reconhecimento também como de vez em quando exagerou. Não é? Como de vez em quando era exagerada. Para os dois lados. Não é? Quer quando a Sonzinha era muito pequena para apresentar e ser um bocadinho rígida com a filha. Quer mais tarde, quando a queria introduzir, a partir dos 14, 15 anos, quando a quis introduzir na vida social, de haver de vez em quando assim alguma coisa, porque a mãe queria que ela que subia um bocadinho a saia e ela, não, saia para baixo. Então, todas estas coisas do pudor e de levá-la, lá está, que levá-la às festas ao Casino Estoril, que a Açãozinha não dizia nada. Ela gostava daquelas festas em que estava em convívio com os amigos e etc. Aquelas festas só sociais, não gostava. Portanto, a obra da mãe permite-nos esta delicadeza de mãe e filha que nós encontramos e que são muito bonitas. A do Padre Oliveiros. O Padre Oliveiros era o diretor espiritual da mãe, da Sonzinha, e, portanto, vem um bocadinho crítico de alguns exageros da mãe da Sonzinha, e, portanto, aparece-nos um ponto de vista da ação mais terra a terra. Sim. Portanto, mais humano, vamos dizer assim, e mais crítico. E crítico em relação... Crítico no bom sentido, não no mau sentido. Sim. Em relação à mãe. O que é que faltou ao Padre Oliveiros? Foi, de facto, este contacto com as cartas que ele tem. Ele transcreve algumas cartas da Sonzinha, mas, por exemplo, estas amigas ou ignora, ou não teve acesso, Sim. ou simplesmente achou que era demais para a Sim. época. Mas que hoje em dia, no sentido. século XXI, faz todo o sentido de voltar a sublinhar. Portanto, quem quiser, ou seja, a minha biografia é assim um aperitivo. Acho eu, esta que eu escrevi é um aperitivo, é uma obra pequena, não é Fácil de ler muito longa, também. em parte de texto não chega a 100 páginas, portanto é bastante breve, portanto é uma introdução à vida da Sonzinha. Estas outras obras, mais a da mãe, permite um maior acesso. Depois há este arquivo, que é a grande fonte, que era bom conhecer-se e que é a forma de se conhecer mais profundamente a vida da Sonzinha. Porque as cartas que eu transmito é só um cheirinho daquele manancial. vida Claro que fui dela. buscar as mais engraçadas, Sim. como é óbvio, mas para mostrar este rosto profundamente humano e por isso profundamente sobrenatural da Sonzinha. Estamos mesmo próximo da Jornada Mundial da Juventude. De que forma é que a São é um exemplo para os jovens destes dias? Por sinal, a Jornada Mundial da Juventude acontece em Portugal no centenário do nascimento da Sonzinha. Então, ela nasceu em 1923, portanto, estamos nos 100 anos do seu nascimento e por providência, a São pode ser este modelo para os jovens. E eu penso que este é aquilo que eu santo sublinho na vida da Sonzinha, que é como uma rapariga normal, penso que é o grande exemplo que ela é para os jovens em contexto da Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, profundamente podem encontrar na vida da São este exemplo e esta concretude do que é ser cristão no dia-a-dia, com as lutas, com as dificuldades, com aquilo que é próprio, mas ao mesmo tempo com as virtudes que devem adornar a vida de qualquer cristão. Não é? E, portanto, como ela conseguiu compaginar as duas coisas, ser profundamente virtuosa e ao mesmo tempo ser profundamente jovem. O que é que ela traz novo? Porque ela é uma jovem que gosta de festas, é uma jovem comum e, ao mesmo tempo, trilhava um caminho profundo de interiorização com Deus e foi uma jovem que ofereceu a sua vida pela conversão do pai. Ela tinha profunda consciência, acho que isto é o grande contributo e é a coisa mais clara. É o sentido sobrenatural que ela tinha. Santa Teresa d'Ávila diz, penso que é no Caminho de Perfeição, uma frase muito bonita, que é: daria 1000 vidas para salvar uma só alma. Não é? E a Sãozinha percebeu isso e queria isso, só que ela não tinha 1000 vidas, tinha só uma. Não é? E percebeu: vou entregar a minha vida pela salvação do meu pai. É a coisa mais importante. Não é? Mais importante do que eu ser feliz aqui na Terra, mais importante do que eu ver os meus sonhos, estar aqui no mundo,
mais importante que tudo isto é que a vida do meu pai se salve e ele vá para o céu. Sim. E ela percebe este sentido profundamente sobrenatural. Ou seja, isto é preciso um grande passo sobrenatural. Não é? De facto, a vida sobrenatural não ser uma hipótese, não é uma ideia, mas ser de facto, este encontro vivo com Jesus Cristo, que a sua vida imprime um rumo totalmente novo à nossa existência. Foi isto que a Ação percebeu, foi isto que a Ação viveu e foi nisto que a Ação apostou toda a sua vida. O que é apaixonante nela? Há muita coisa, não é? Imagino. Há muita coisa. Procurei aqui, como dizia, transmitir aquilo que eram as fotografias da Ação e de colocar. E convido as pessoas a ver isso, porque há aqui algumas fotos que quem já conhecia a vida da Ação que chamam muita atenção porque são fotos inéditas, não é? Portanto, nunca tinham sido divulgadas da Ação e, portanto, tem esta vantagem, ela aqui com as amigas ou com familiares mais novos dela. E uma fotografia em especial que eu gosto muito, que é ela na praia, e que é muito claro, porque ela gostava muito da praia, gostava muito de ir à praia, gostava da Praia Santa Cruz, em Torres Vedras. E isto é que é apaixonante nela, é esta sua alegria, este seu testemunho de alguém que gosta muito de viver. Não é? E isto é que é apaixonante, é que ela levou a vida mesmo a sério, profundamente a sério. E que, por isso, conseguiu transmitir esta alegria que, 100 anos depois do seu nascimento, pode ainda encher o coração e a vida de tanta gente. Não é? Como tenho visto tantos jovens que têm partilhado, ao ler a biografia dela, que ficam contentes, porque não é só uma justificação de agora já posso ir a festas, não é isso? Mas é profundamente que, como nas festas, como com os amigos, como na praia, são chamados também à vida sobrenatural. É verdade. Não são duas coisas diferentes. Sim. Ela soube aproveitar a sua vida em todo o momento. Pois é, já chegámos ao fim da primeira parte. Eu acredito que deva estar coladinho ao ecrã, porque a vida desta jovem realmente ela é uma vida muito, muito bonita. E é uma jovem comum que decidiu viver em Deus, no comum da sua vida. Olha que bonito. Como diz o Papa Francisco, a santidade é para todos. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar de uma jovem que mostra-nos com a sua vida que é possível a santidade, e estamos em contexto JMJ, então um bom exemplo para a nossa juventude portuguesa e além de Portugal, uma jovem portuguesa que fez a diferença na vida dela, a Sãozinha de Alenquer. E temos connosco aqui o padre Ricardo Figueiredo, que nos veio falar também sobre a biografia que escreveu sobre a Sãozinha de Alenquer, ou como chama no livro? São. Apenas. São. Como podemos chegar aos mais jovens que não estão perto da Igreja e dar-lhes a conhecer estes exemplos como Ação? Há um grande meio para isso, que é mostrar como a vida destes jovens foi profundamente autêntica, como foram profundamente felizes. E até nesta situação de sofrimento, de doença, com que ela morreu apenas com 17 anos, não deixou de ser sobrenatural, não deixou de fazer a diferença, não deixou de ser autêntica. E o que eu noto muito, que toca aos jovens mais católicos e menos católicos, é exatamente esta autenticidade, porque esta sede de felicidade está no coração de todos nós. É verdade. E aquilo que isto de todos somos chamados a ser santos, que o Concílio Vaticano II propõe e vem sublinhar e colocar no centro daquilo que é a vida da Igreja, é profundamente verdade, não só porque nós o percebemos teoricamente, mas porque toca o nosso coração. Todos nós temos este anseio da excelência, todos nós temos este anseio, este desejo profundo de uma vida mais autêntica, de uma vida profundamente autêntica e de uma vida total, de uma vida plena. E a Ação é para nós modelo disto, não é? E esta vocação à santidade, que não é a vocação a ser santinho, deixa-me dizer assim, nem beato. Nem o beato no sentido pejorativo, tantas vezes se usa. Quando nós conseguimos tirar a santidade dessas camadas que às vezes se põem à volta e mostrar aquilo que é autenticamente a santidade,
que é esta vida plena, esta vida total, esta vida Alegre. em comunhão com Deus, esta vida alegre, esta vida porque estamos ligados à fonte da alegria, porque estamos ligados à fonte da vida. Então aí é muito bonito ver como os jovens se aproximam. Não é? E eu acho que eu tenho alguns testemunhos, né, de jovens que tentavam mais longe, mas foi isto perceber, não, mas eu quero aquela vida total, eu quero esta vida, a vida eterna, eu quero esta vida feliz, autenticamente. E isto é muito bonito e é uma marca dos santos, não é? E é uma marca que tem de ser a marca de todos os santos, não é? Exatamente esta fortaleza, esta firmeza de saberem onde é que têm as suas raízes. E em ordem à JMJ, isto é outro ponto importante, porque a JMJ não pode ter outro objetivo senão a santidade. É verdade. Não é? Isto é muito importante nós termos consciência disso. Ou seja, nós, ao fim e ao cabo, quando nós chegarmos ao dia 7 de agosto de 2023, ao fim da JMJ Lisboa 2023, o que é que nós queremos? O que é que se espera daqui? É dizer que, mais uma vez, Portugal soube acolher muito bem. É isso que vai correr bem, que nós... Então nós portugueses conseguimos, mesmo que as coisas não estejam bem preparadas, nós vamos descobrir uma expressão, mas vamos saber desenrascar e vamos saber que isto corra tudo bem e vai ser incrível, porque nós, o português, somos um país pequeno, mas com um coração enorme, e porque temos esta vocação marítima e temos esta amplitude que nos ultrapassa. Não é isso que é verdadeiramente importante, porque isso nós sabemos que mais coisa, menos coisa vai ser garantido. O que é verdadeiramente importante quando nós chegarmos ao dia a seguir às Jornadas Mundiais da Juventude é como é que eu estou mais próximo de Deus? Como é que a minha vida muda de rumo, muda de ritmo? E muda de rumo, sobretudo, para ir mais para o céu, ir mais para Deus. E este tem de ser o grande objetivo, e quando eu escrevo estas biografias de jovens santos, é exatamente para mostrar isto. É que a nossa vida, o horizonte da nossa vida tem de estar no céu, tem de estar em Deus. De que forma é que a ação plasma no seu dia-a-dia o seguimento de Jesus Cristo? Olha, eu escolhi para o título do livro esta frase dela, só nele confio. Isto surge, esta frase que a ação diz, é dela, surge no momento já que a saúde começava a fraquejar e os pais, muito ansiosos, como é normal, claro, com a saúde dos filhos, e ela diz, mãezinha, paizinho, gosto muito de vocês, mas só nele confio. Forte. Só confio em Deus. E ela, com 17 anos, consegue fazer esta distinção de uma forma muito clara, que é aquela distinção que o Nosso Senhor nos propõe. Não é? Que quem não amar, quem não ama a Deus acima dos pais, pai, mãe, irmãos, filhos, não é digno de Deus. Não é? Sim. Nós precisamos disto. Não é? Nós precisamos disto. E ela viveu isto assim de uma forma muito profunda e muito autêntica. Não é? Perceber que verdadeiramente era em Deus e com Deus que estava a sua confiança. E naquele momento de sofrimento, e naquele momento de fraqueza, e naquele momento de maior dificuldade, ela percebeu profundamente, só nele confio, não é? Só em Deus confio. E vamos ver todo aquele momento de sofrimento em que ela vai passar muito mal, com febres altíssimas, mas com uma profunda confiança de quem sabe está nas mãos de Deus. E o grande desejo dela era estar preparada para abraçar a Deus, para o encontro com Deus e para ter a sua alma preparada para este profundo encontro na vida eterna. Porquê é que a chamavam de Florinha de Abrigada? Isto surgiu nesta hagiografia que foi sendo desenvolvida em torno da Sãozinha. Foi exatamente isto, não é? Sãozinha, a Florinha, mas sobretudo a Florinha por este seu amor à pureza. Sim. Ela queria profundamente cultivar um coração puro, não é? Este coração casto, este coração totalmente... vivendo de acordo com aquilo que era a sua vida na altura, não é? Porque mas ela queria ser freira, ela só queria ser freira. Não, ela sentia que a sua vocação era o matrimónio. Aliás, há um relato de que ela teria, que houve algum rapaz de quem ela tinha gostado dele, não é? Sim. E com quem sentia que seria bom constituir família com ele, não se consegue saber quem era. Pronto, como sempre, estas cartas encriptadas, mas não se consegue saber quem é, mas que a vocação dela era o matrimónio. Mas que, mesmo no matrimónio, ela queria, sobretudo no matrimónio, porque a castidade é para todos, ela queria viver profundamente este coração puro, porque é o coração que está em Deus. E, portanto, nos seus projetos,
e era viver um matrimónio santo. Era o seu grande desejo, era a sua grande perspectiva. Isto vem também mostrar à juventude que a santidade, a pessoa pode casar, pode namorar. Exatamente. Não é? A Igreja, desde o Papa João Paulo II, tem feito este grande esforço de tornar operativo o que é o Concílio Vaticano II. Sim. E isto que o Concílio Vaticano II diz que todos são chamados à santidade, tem de ser operativo. Nós temos Claro. de ver isto, não é? Que é possível. Pessoas em vários estados, que a santidade não é só para padres e freiras, não é? Mas que a santidade é para todos, não é? E, portanto, a ação mostra-nos também isto na sua vida normal e que nos ajuda a ver a santidade como algo próximo. Não é? Que os santos ao pé da porta, como diz o Papa Francisco, mostra exatamente isto. Que em qualquer circunstância da vida, eu acho que muitas vezes nós complicamos. Nós muitas vezes pensamos a santidade... Eu gosto de usar uma imagem, já usei muitas vezes, peço desculpa, mas que é, nós muitas vezes pensamos os santos como assim umas figuras que aquilo desde que nasceram estavam assim já, viviam assim numa aura, não é? Quer dizer, que costumo usar uma imagem que é como se eles já não mamassem à sexta-feira quando eram bebés para fazer penitência, não é? Não, quer dizer, e aqui na Sãozinha é muito curioso isto, é ver a traquina, é ver, mas se a missa não acabasse eu já estava pronta para fazer alguma traquinice, ou porque gostava de estar ali quieta, estar ali parada, e como ela vai assim, perceber que a santidade é algo que Deus constrói na nossa vida e que nós construímos com Deus. Estas histórias, estas biografias que também vai escrevendo, vai desconstruindo esses preconceitos que foram sendo criados ao longo dos tempos? Eu procuro que sejam assim uma boa machadada a deitar abaixo esses preconceitos, porque esse preconceito tem um grande problema, porque esse preconceito acaba por reduzir a fé cristã a um moralismo. Exato. Não é? E este é que é o grande problema, pensar que eu sou cristão porque faço isto, ou faço aquilo, ou faço... Quando nós somos cristãos é por aquilo que Deus faz em nós. É verdade. Aliás, via outro dia, lia uns textos de uma mística do século XX portuguesa, em que teve uma visão de Nossa Senhora, em que dizia, Senhora, como és bela, és a rosa mais bela do mundo, assim, e que Nossa Senhora sorriu e disse, sim, o Todo-Poderoso fez a mim maravilhas. Ou seja, até Nossa Senhora não fica a olhar para aquilo que ela é. Até Nossa Senhora é, sim, eu sou isso, mas é porque Deus fez isto em mim. E a santidade é isto. A santidade é esta disponibilidade. Quando nós ouvimos falar em virtudes heroicas, vem quando assustamos porque pensamos no super-homem, não é? Ou assim, qualquer coisa. Mas as virtudes heroicas não é o super-homem. As virtudes heroicas é pessoas concretas que foram tão transparentes a Deus que Deus pode fazer isto nelas. E viveram a vida cristã profundamente autêntica. Porquê? Porque a graça de Deus transformou-as por dentro. Que bonito. Fala-nos da beleza desta jovem, porque pelas fotografias já vimos que ela era muito bonita, mas não só por fora, mas também por dentro. A Sãozinha compagina estas duas belezas, não é? Portanto, é uma jovem da sua época, como já dizia há pouco, introduzida na vida social desde cedo. Os pais são da alta sociedade e, portanto, havia esta necessidade de introduzir aquilo que eram os âmbitos sociais da época, de introduzi-la assim estes aspectos e, ao mesmo tempo, portanto, ajudá-la assim, pois era uma moça bonita, portanto era importante que também se apresentasse bem, sim, não é? Sim. E, portanto, como algum santo diz, a vaidade é um pecado que está permitido às senhoras, não é? Sim. Que é para se cuidarem e que a ação se nota que tem este gosto, com muito pudor e com muita modéstia. Mas, sobretudo, esta beleza interior que os outros sentiam em torno dela, não é? E, portanto, como gostavam de estar com ela, como as crianças gostavam de brincar com ela, como as amigas gostavam de estar com ela, e que foi esta beleza, aquele suave valor de Cristo que nós recebemos no dia do nosso batismo, que foi plenamente vivido também pela ação, que era este testemunho de alegria, este testemunho desta beleza, que é a beleza que vem do coração, que é a beleza que vem de dentro e que é a beleza que verdadeiramente transforma o mundo. A São tinha um sonho. Qual era o sonho dela? O grande sonho dela e que se tornou o grande motor da vida dela era a conversão do pai. Sim. Este era o seu grande sonho, este era o seu grande desejo. E que ela apostou num qualquer coisa. Não é? Ou seja, a nossa capacidade de sonhar não pode ser só uma ideia, uma ideologia, só uma coisa distante, uma boa intenção. Mas o sonho para nós tem de ser algo que nos implica. O Papa Francisco está sempre a convidar-nos a sonhar.
Sim. E a sonhar não é estar a dormir acordado ou estar a dormir de pé, não é? O sonho é a capacidade de nós querermos aquilo que Deus quer e percebermos que, como Nosso Senhor, como Jesus, pegou em 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, assim também nós temos esta capacidade de sonhar com a capacidade de Deus. E a Ação percebeu isso. Havia uma empresa, havia uma coisa muito importante que ela tinha de fazer, que era que ela tinha de fazer, que ela queria, que era o pai tem de se converter. Não é? E ela fez aquilo que percebeu que tinha de fazer, era dar toda a sua vida por isso. Ela também tinha o desejo de concretizar uma obra para idosos, para crianças. Essa concretização aconteceu? Ela, desde muito cedo, já na escola, tinha um carinho especial pelos mais pobres. Não é? E, portanto, este cuidado com os mais frágeis, com os que estão numa situação social pior. Ela que era da elite e vivia bem, mas nunca se fechou no palácio, deixa-me dizer assim. Nunca se fechou naquilo que era a sua condição social, mas sempre ajudou os outros. Até há algumas histórias curiosas da primária, ela andou na primária, na abrigada, e ela era muito inteligente, muito esperta, e muitas vezes disse que há algum problema vem quando com a professora primária, porque ela já ia mais à frente, mas depois começou a perceber que ela não devia ir mais à frente, devia era aproveitar as suas capacidades para ajudar os outros meninos que não tinham tantas posses e que saíam da escola para ir trabalhar, e ela podia brincar, não é? Sim. E ela perceber que tinha aí. Portanto, ela vai criando e vai surgindo no seu coração este carinho, esta atenção especial pelos mais pobres. E que depois ela vai tendo este desejo e então os pais, depois com a sua fortuna, dizer assim, vão aplicá-la por várias obras. Não é? Uma delas é a formação dos futuros padres, criam um pré-seminário na Abrigada, e a outra, aquilo que vai ser a obra, o Lar da Sonzinha, e portanto, todas estas instituições para crianças e hoje também, e depois também para idosos, para ajuda social aos mais desfavorecidos. E isto é algo que os pais vão realizar sob o patrocínio espiritual da sua filha, não é? Que seria a herdeira disto tudo, daqueles seus bens, e portanto eles distribuem da melhor forma, que é distribuir pelos pobres e ajudar assim os mais... Que é uma obra que dura até aos nossos dias. Então nós temos consciência disto, que passados estes anos todos, o Instituto da Sonzinha continua a fazer o bem e a fazer bem a muita gente. Não é? E continua Já assim. teve a oportunidade de visitar? Já tive, exatamente, porque até o arquivo da Sonzinha lá. está lá. Portanto, Então foi. já tive essa oportunidade de estar lá e até de expressar estas minhas perspectivas diferentes sobre a ação, e que, pronto, foi sempre uma boa partilha sobre estas perspectivas. Aquilo é uma instituição que está ligada à Sonzinha, muito neste que foi estes anos todos de construção geográfica em torno da Sonzinha. Eu proponho uma perspectiva um bocadinho diferente. Isto é normal que haja sempre algumas pessoas assim mais, não digo assustadas, mas pelo menos confrontadas com uma diferença. Mas tem sido um diálogo muito bom e muito interessante, e que é muito bonito ver que o Instituto da Sonzinha continua a fazer bem a muita gente, continua a ter um trabalho extraordinário e continua a ser o grande promotor e o grande divulgador da vida da Sonzinha. Portanto, com todos os artigos, tem a casa da Sonzinha mantida, o quarto protegido para quem quiser visitar, e até aproveito esta oportunidade para convidar quem puder ir à Brigada a visitar, a poder aí conhecer um bocadinho mais in loco a vida da Sonzinha e até a continuar a obra da Sonzinha, ajudando aquela instituição que faz bem a tanta gente. E que tanto precisa também, Exatamente. não é? Como é que ela era conhecida pelas amigas? Olha, há aqui vários traços engraçados na forma como as amigas conhecem. Claro que quando testemunham sobre ela, já é nesta chave de... Ficaram muito impressionadas porque a conheciam, e o facto dela ter entregue a sua vida pela conversão do pai, nós não temos nenhum texto direto dela que conta isto. Ela contou a amigas, partilhou isto com amigas, e portanto as amigas ficaram muito impressionadas com isto, não é? Pois. Com a grandeza dela. Ou seja, ao mesmo tempo que escrevia cartas a organizar festas, vivia aquelas festas como a alegria da sua vida, desde gostar de estar com as amigas. Tem, portanto, como esta alegre, como o desejo de fazer bem e fazer bem a muita gente, e com este desejo de viver uma vida sobrenatural plena. Isto é o traço que fica mais marcante e que chega até aos nossos dias.
e de pessoas quando foi a apresentação do livro lá em Alenquer, é muito curioso, numa das fotografias está ela com um bebê ao colo, e esse bebê estava lá, não é? Já agora crescido, não é? Muitos anos depois, não é? 80 anos depois, mas que estava lá esta, penso que era sobrinha neta dela, a sobrinha, não era sobrinha porque ela não tinha irmãos, mas Sim, uma sim, família, sim. prima em não sei quantos graus, que estava lá na apresentação do livro e que veio agradecer muito por devolver esta ação que tinha ficado desconhecida sobre estas camadas desta geografia que foi sendo construída, mas que é curioso ver, mesmo esta pessoa que a conheceu muito em bebê, mas o que ouvia de quem conviveu, os seus familiares, que eram familiares da ação, e ela familiar da ação, foi exatamente este testemunho da alegria que ela vivia, que é esta grande entrega que ela faz por Deus. Ela tinha os mesmos sonhos que as adolescentes da idade dela tinham? Olha, é muito bonito ver ela, ao mesmo tempo que vivia isto tudo, não é? Por exemplo, ela quando vai para um colégio em Lisboa, que a obriga a estar longe da família, portanto, ela vai para é muito boa aluna e, portanto, vai sendo reconhecida pelo ser boa aluna, não é? E, portanto, vamos vendo aí como ela se construía. Mas vivia tudo isto com uma grande humildade, não é? Ela até brinca, há uma fotografia muito conhecida dela, ela com a faixa foi um prémio qualquer que ela recebeu na escola, não é? Que ela dizia, tanta medalha, e com aquela faixa até parece o General Franco, não é? Portanto, ela vivia tudo aquilo sem grande... Sem vaidade. Sem vaidade nenhuma, sem aquele orgulho mau. Sim. Não, vivia este com uma profunda humildade e, portanto, mas vê-la assim como uma jovem normal, mas com muitos cuidados de algumas coisas, não é? Por exemplo, é muito curioso também, de vez em quando ia a visitar e levava a passear, ia visitá-la ao domingo, iam à missa e depois levava a passear e de vez em quando iam até junto à praia ou até ao Estoril ou assim. E ela depois dá cartas a seguir, que ela, bem, muito obrigado por ter vindo visitar, foi muito bom, mas para a próxima traga o farnel para não estarmos a gastar dinheiro, que se pode dar aos pobres, em vez de estarmos a comer ao restaurante. Não é? Aquilo fazia-lhe impressão, estes gastos, etc. Portanto, nisto que nós juntamos na vida dela era também, por exemplo, este amor à pobreza, sendo ela de uma família bastante bem, mas bastante despojada, este amor à pobreza, este desejo e aqueles exageros que depois ela vai corrigindo a mãe assim, dizendo, oh mãe, não valia a pena tanto. Como é que se dá mesmo a conversão do pai? O pai vai ficar bastante interpelado eu conto isto também no livro, vai ficando bastante interpelado com o testemunho da filha no sofrimento e naquela fase de doença, aquelas semanas que passa de doente e que são bastante difíceis, são bastante complicados, em que ele vai vendo, assistindo isto, não é? Portanto, ele fica bastante interpelado com a minha filha viveu isto de forma diferente, não é? Ele era médico, já tinha visto muitas pessoas a morrer e percebeu que a filha morreu de forma diferente, não é? E ele percebe, não é, que quer viver aquilo que a filha vivia, não é? Quer dar aquele passo, não é? E, portanto, de reconhecer que Deus existe, não é? Deus tem de existir, porque tem de ser alguém real para fazer a diferença na vida de alguém como fez na vida da sua filha, não é? E é este passo que ele dá no seu coração de que Deus não é apenas uma ideia, nem é apenas uma hipótese só para ignorantes, mas que Deus é alguém real que nos ama e que deu a sua vida por nós. Este é o grande passo que o pai da Salom dá e que se consubstancia exatamente naquele momento em que ele, um mês depois da morte da filha, se aproxima do confessionário na Igreja de São Francisco de Alenquer, se confessa, volta a comungar e depois dedica, como nós vimos há pouco, toda a sua vida e os seus bens para a ajuda dos pobres. Em que ano foi introduzido o processo a causa de canonização da serva de Deus Maria Conceição Frois Gil Ferrão Pimentel Teixeira? Nome comprido. Assim, fazer o nome todo da causa é um nome muito grande. Eu fui agora aqui, não tenho o ano certo, sei que foi posterior à morte da mãe. A mãe pediu que só fosse introduzido após a morte, portanto eu penso que foi pelos anos 80, anos 90, que foi introduzido esse processo o processo de beatificação. Portanto, porque a mãe não queria reviver tudo aquilo, portanto, Sim. No voo para o céu pôs aquilo que queria dizer sobre a filha, e portanto poderia dizer um testemunho, e portanto de poder... o processo está a correr, portanto neste momento foi recolhido tudo aquilo que havia a recolher, portanto na chamada fase diocesana. O processo está agora na chamada fase romana, que é o momento em que esta documentação vai toda para Roma e está a ser feita a posício. A posício é o documento em que
que tem sobretudo duas partes. São três partes, mas as duas principais têm duas partes principais, que é a biografia, chamada biografia ex documentis, portanto, a biografia em que se conta a vida do servo de Deus a partir daquilo que são os documentos, tudo aquilo que se recolheu, dos testemunhos, dos escritos, etc. E depois a segunda parte, que é a chamada informácio, que é a informação sobre as virtudes heroicas, ou seja, quando se demonstra se aquele servo de Deus viveu ou não viveu as virtudes cristãs, portanto, toda a fé, a esperança e a caridade, a justiça, a temperança, portanto, tudo aquilo, a fortaleza, tudo aquilo que são as virtudes humanas, pois também e as virtudes cristãs na sua vida. E, portanto, estamos neste momento à espera que esse trabalho de redação, de estudo, de trabalho, este trabalho de redação, de investigação, seja feito para depois ser apresentado à Positio, ao Vaticano, ao Dicastério da Causa dos Santos, para serem reconhecidas as virtudes heroicas. Estamos neste momento. Claro que rezamos, e ainda no início deste programa pedimos as graças que Nosso Senhor quisesse conceder por intercessão da Sãozinha, e continuamos a pedir essas graças, e que a São possa em breve ser venerada como beata e, portanto, depois como santa, para ser este exemplo nisto tudo que vimos hoje até aqui na vida dela, para que nos possa mostrar a todos e sobretudo aos jovens que a santidade é algo alcançável quando nós abrimos o nosso coração a Deus. Padre, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Uma mensagem para quem está lá em casa. Eu gostava de dizer a quem nos acompanha, e assim muito nesta linha de ação, que era, vale a pena apostar a vida por Deus, não é? Aquele sentido sobrenatural que a Sãozinha soube viver, que a Sãozinha viveu, nós somos também chamados a viver. E tanto o sobrenatural não como uma hipótese, não como uma ideia, não como algo distante, mas como algo profundamente real, que pode realmente e profundamente fazer diferença na nossa vida. Acho que esta era assim, a mensagem que eu gostava de dizer a todos, de verdadeiramente fazermos esta aposta. Não vale a pena viver ao pensarmos que o que é definitivo está nos bens terrenos. O Papa Francisco usa muito aquela imagem de que atrás da carrinha funerária não vai nenhum caminhão de mudanças, não é? Tudo aquilo que nós temos fica cá, e portanto vale mesmo a pena apostar a nossa vida no sobrenatural, apostar a nossa vida na caridade, no amor a Deus e no amor ao próximo. É isto que a Sãozinha viveu, é isto que a Sãozinha nos ensina, e é isto que procurei através do meu livro deixar, e hoje neste programa, deixar este convite a todos. Vale a pena viver para Deus e apostarmos na vida sobrenatural. Padre, muito obrigada por escrever esta biografia belíssima sobre a São e por nos trazer sempre vidas de jovens tão bonitas e dar a conhecer. É um gosto e eu agradeço muito este convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. E assim que está em casa, conheça de mais de perto a vida da São, da Sãozinha, como queira, e por que não dar também aos jovens, dar a conhecer à juventude a vida desta jovem que viveu uma vida de santidade nas pequenas coisas do seu dia-a-dia. Foi uma jovem normal, mas que fez a diferença. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.